Essa é a história de Wayne Nancy, um suposto serial killer que por muito tempo aterrorizou o estado de Montana, nos Estados Unidos. Acredita-se que ele possa ter matado pelo menos 6 pessoas entre os anos de 1974 e 1986. O seu reinado de terror só acabou quando, em uma de suas tentativas de cometer mais um crime, ele acabou se tornando a vítima fatal. Wayne Nancy atirava e esfaqueava suas vítimas, e em muitos casos chegava a abusar delas antes de tirar as suas vidas. Durante os anos de 74 e 86, ele invadiu várias casas no estado de Montana. Ele só era visto nas épocas em que eram registradas a morte das suas vítimas. Depois de cometer as suas atrocidades, ele voltava para as sombras e ninguém tinha mais nenhuma pista. Nascido em 18 de outubro de 1955, Wayne trabalhava como motorista autônomo de caminhão na cidade de Missoula, no estado de Montana. Na sua adolescência, era conhecido como um jovem esquisito, que se gabava de ser adorador de Satanás. Certa vez, ele chegou a usar o ferro aquecido de um cabide para se marcar com símbolos satânicos. Porém, aos 30 anos, essa fase de jovem esquisito parecia ter passado. Wayne era dito como funcionário exemplar pelos seus empregadores e uma pessoa comum. Contudo, não foi a polícia que deu fim à sua onda de crimes, mas sim um casal que Wayne acabou não conseguindo matar. Essa sua última invasão aconteceu à casa do seu chefe, e mesmo depois de Wayne ter enfiado uma faca de 10 centímetros no seu peito, batido em sua cabeça, ele conseguiu sobreviver e matar Wayne a tiros enquanto abusava de sua esposa. Foi só então, depois de coletar uma amostra do DNA de Wayne, que eles perceberam que se tratava do assassino da cidade de Missoula que eles tanto procuravam. Embora o motivo seja desconhecido, o seu primeiro assassinato aconteceu quando ele tinha apenas 18 anos, em 11 de abril de 1974. Nesse dia, ele invadiu a casa de Harvey Pound enquanto o diácono da igreja batista estava trabalhando. Infelizmente, a sua esposa Donna estava sozinha em casa e acabou sendo vítima de Wayne. Como Wayne era um visitante regular da família, ele sabia onde eles guardavam a sua arma. No dia do crime, ele entrou sorrateiramente pelo quarto do casal, amarrou Donna e a mantinha sobre a mira de uma arma enquanto a abusava sexualmente. Depois disso, ele a levou para o porão da casa, onde disparou 5 balas em sua cabeça. Naquele dia, um vizinho chegou a dizer ter visto Wayne próximo à casa de Donna, mas essa informação acabou não tendo nenhuma relevância. Durante a investigação, a polícia encontrou roupas íntimas com vestígios de sangue, mas não conseguiram identificar já que elas já haviam sido lavadas. Neste ponto, o principal suspeito acabou se tornando Harvey Pound, o marido da vítima. E as suspeitas se agravariam ainda mais, pois, segundo informações, ele estaria no meio de um caso extraconjugal. Mas com a escassez de provas sólidas, todos os suspeitos foram descartados e o caso arquivado. Neste momento, então, começava o reinado de terror na cidade de Missoula. 5 anos depois, o corpo de um adolescente foi encontrado abusado e esfaqueado em Beavertail, parque que ficava perto da cidade de Missoula. Curiosamente, ela não correspondia ao relatório de nenhuma pessoa desaparecida. No entanto, ela foi apelidada como Beth Beavertail, isso até o ano de 1985. Quando foi identificada como Devonna Nelson, de 15 anos, que havia fugido de casa em Seattle. No ano de 1984, Wayne trabalhava como segurança em um bar da cidade. Ele também namorava uma moça de 16 anos chamada Marcella Beckman. Eles anunciaram que em setembro daquele ano deixariam a cidade para tentar uma nova vida em outro lugar. 3 meses depois, um corpo foi encontrado na floresta da cidade. O patologista que cuidou do caso disse que ela havia morrido com 3 tiros na cabeça e que estava em estado de decomposição há pelo menos 3 meses. Apelidada de Deb Creek, em 2006 foi identificada através de testes de DNA como Marcella Beckman. Em setembro de 1985, outro corpo apareceu. Se tratava de Christy Crystal. Ela acabou sendo baleada 2 vezes na cabeça e tendo o corpo abandonado. Depois de um tempo inativo, Wayne voltou às suas invasões domiciliares em 12 de dezembro. Mike e Teresa Schock tinham acabado de jantar com seus 3 filhos pequenos, quando Wayne bateu na porta. Mike, ao abrir a porta, acabou sendo esfaqueado até a morte com uma faca de açougueiro. Teresa, a sua esposa, foi arrastada para o quarto e abusada, e em seguida morta por Wayne. Depois disso, ele acabou ateando fogo na casa com o intuito de matar as crianças. Quando as autoridades chegaram ao local, felizmente encontraram as crianças com vida, mas evidentemente nenhum sinal de Wayne. Logo depois disso, ele acabou arrumando um emprego em uma empresa como motorista de caminhão. Ele tinha a aparência de um cidadão comum e teria continuado assim se não tivesse voltado logo a praticar
praticar seus crimes. Segundo a xerife da cidade onde ele morava, assim como a maioria dos assassinos em série, ele era um homem de boa aparência e muito convincente. Infelizmente para Wayne, ele acabou se apaixonando por Chris Wells, que era a esposa do seu chefe, Doug Wells. No dia 3 de setembro de 1986, Doug Wells teria visto alguém se escondendo nos arbustos da sua casa, e em seguida ele saiu para ver de quem se tratava. Quando Wayne foi descoberto, ele disse que dirigia pela área quando viu alguém espiando a casa. Nesse momento, Doug se virou para pegar uma lanterna quando foi atingido na cabeça por Wayne. Enquanto estava na mira da arma de Wayne, a esposa de Doug, Chris, foi obrigada a amarrar o marido. Depois disso, Wayne amarrou Chris e a arrastou para o quarto, antes de mandar Doug para o porão. Depois de esfaquear Doug no peito com uma faca e pensando que ele já estava morto, Wayne voltou para o quarto onde estava Chris. Felizmente, Wayne por 1 centímetro acabou errando o coração de Doug, e ele já quase sem vida conseguiu se soltar, pegou o rifle e cambaleando por sua casa acertou a cabeça de Wayne, finalmente o levando à morte. No ano de 2021, testes modernos de DNA ajudaram a identificar a mulher que havia sido encontrada e nomeada como Christy Crystal, como Janet Lee Lucas, de 23 anos. Ainda não está claro se Wayne foi o seu assassino ou qual é o seu real número de vítimas. Depois da morte de Wayne, surgiu uma discussão sobre a posse de armas por civis nos Estados Unidos, já que com as armas, Wayne tirou várias vidas, mas uma arma também evitou que ele tirasse outras 2, e quantas outras mais ele fosse capaz.